Graça e paz, amadas. Boa noite, porque eu já tô aqui, né, depois das 6 da noite, gravando o vídeo da leitura de hoje. Então, boa noite para vocês. Eu espero que vocês tenham passado um dia maravilhoso na presença do Senhor. Hoje de manhã eu tava conversando com o Andrei, né, meu filhinho, e tava falando com ele acerca dele auxiliar em algumas coisas aqui em casa, né, colaborar com a limpeza da casa, colaborar, né, ir lançando as sementes pro galardão dele. E aí o Espírito Santo gerou no meu coração naquela hora, né, o versículo que diz assim: um ao outro ajudou e ao seu companheiro, ao seu irmão disse: esforça-te. Tá lá em Isaías 41:6. Eu amo muito esse versículo, e na hora que eu tava conversando com ele, eu gosto, né, de falar com os meus filhos, e eu gosto de não tá dando a minha opinião com relação à atitude que eu tô tomando com eles. Eu gosto de me nortear na palavra, e aí eu falo para eles: olha, faça dessa maneira, porque a palavra diz assim. Então procure andar dessa forma que você vai ser bem sucedido. Faça dessa maneira, né? Quando eu vou aconselhar a Amanda em alguma situação que ela me pede conselho, ou quando eu vou aconselhar ele, né, ou vou aconselhar alguém, eu nunca procuro aconselhar por mim mesma, porque nós hoje temos um conhecimento, amanhã a gente aprende, porque todos os dias a gente aprende algo novo, e amanhã a gente aprende algo e vê que aquele conceito que a gente tinha talvez não era o mais adequado. Mas a palavra de Deus, ela é imutável. Tudo que sai da boca de Deus é completamente edificante, e a palavra de Deus, ela não muda. Então eu tenho por, né, conduta, tudo que eu for fazer, eu coloco diante do Senhor, e tudo que eu vou falar com relação aos filhos e até, né, com alguém que venha me pedir conselho, eu procuro falar o que a palavra diz acerca do que está sendo perguntado para mim. E eu fui falar com ele acerca de ajudar, né, de ser uma bênção. E o Andrei é uma bênção, ele é muito bonzinho, né, ele é uma graça de menino. Dificilmente eu tenho algum tipo de problema com o Andrei, principalmente de disciplina, ele é muito disciplinado. E aí eu falando com ele numa boa, falei: filho, um ao outro ajudou e o seu companheiro disse: esforça-te. E aí esse versículo, nossa, me encheu o coração de manhã. Eu falei: eu vou postar para as irmãs, né? Vou postar para as amadas esse versículo, que pode ser que alguém esteja precisando ouvir essa palavra hoje. Então, glória a Deus por isso. E nós estamos aqui na nossa caminhada de leitura da palavra. Uma a outra ajudou e a sua irmã disse: esforça-te. Vamos lá, nós vamos ler a Bíblia capa a capa esse ano, e assim vai ser maravilhoso para a nossa vida, porque nós vamos passar todos os dias desse ano adquirindo mais conhecimento na palavra, aprendendo mais com o nosso Deus, alimentando o nosso espírito, se fortalecendo no Senhor, né? Glória a Deus, em nome de Jesus. Então, hoje nós estamos começando mais um livro, que é Êxodo, eu tô acostumada de falar de Êxodo, né? Mas Êxodo nós finalizamos ontem. Hoje nós vamos estar iniciando o nosso livro de Levítico. Então eu vou estar lendo para vocês hoje, né, para mim e para vocês, o livro de Êxodo no capítulo 1, capítulo 2 e capítulo 3. Então vou procurar ler, assim, de uma forma que fique bom pra gente entender e não muito demorada, para que o vídeo não fique tão comprido, tá bom, irmãs? Olha, eu abençoo e peço que o Senhor nos abençoe grandemente. Pai, abençoa-nos. Capacita a nossa mente, Senhor. Nós declaramos que nós temos a mente de Cristo, que a nossa mente, ela é sã, ela é sadia, ela, Pai, ela capta as informações e ela retém o que é bom. Em nome do Senhor Jesus, Pai, nos alimenta, nos edifica, que a sua palavra nos transforme a cada dia, para que nós venhamos cada dia mais estarmos perto daquilo que o Senhor tem para cada uma de nós. Em nome do Senhor Jesus. Então vamos lá. Levítico, né? Levítico, capítulo 1. Chamou o Senhor a Moisés da tenda da congregação. Ele disse: fala aos filhos de Israel e dize-lhes:
Quando algum de vós trouxer oferta ao Senhor, trarei a oferta de gado, de rebanho e de gado miúdo. Se for oferta se a sua oferta for holocausto de gado, trará macho sem defeito, à porta da tenda da congregação o trará, para que o homem seja aceito perante o Senhor. E porá a mão sobre a cabeça do holocausto, para que seja aceito a favor dele para a sua expiação. Depois imolará Depois imolará o novilho perante o Senhor, e os filhos de Arão, os sacerdotes, apresentarão o sangue e os espargirão ao redor sobre o altar que está diante da porta da tenda da congregação. Então ele esfolará o holocausto e cortará os seus pedaços, e os filhos de Arão, o sacerdote, porão fogo sobre o altar, e porão em ordem a lenha sobre o fogo. Também os filhos de Arão, os sacerdotes, colocarão em ordem os pedaços, a saber, a cabeça e o redenho, sobre a lenha que está no fogo sobre o altar. Porém, as entranhas e as pernas, o sacerdote as lavará com água, e queimará tudo isso sobre o altar. É o holocausto, oferta queimada, de aroma agradável ao Senhor. Se a sua oferta for de gado miúdo, de carneiros ou de cabritos, para o holocausto trará macho sem defeito. E o imolará ao lado do altar, para o lado norte, perante o Senhor. Os filhos de Arão, os sacerdotes, aspargirão o seu sangue em redor sobre o altar. Depois ele o cortará em seus pedaços, como também a sua cabeça e o seu redenho. E o sacerdote os porá em ordem sobre a lenha que está no fogo sobre o altar. Porém as entranhas e as pernas serão lavadas com água. E o sacerdote oferecerá tudo isso e o queimará sobre o altar. É o holocausto, oferta queimada, de aroma agradável ao Senhor. Se a sua oferta ao Senhor for holocausto de aves, trará a sua oferta de rolas ou de pombinhos. O sacerdote a trará ao altar, e com a unha lhe destroncará a cabeça, sem a separar do pescoço, e a queimará sobre o altar, e o seu sangue ele o fará correr perante o altar. Tirará o papo com as suas penas e o lançará junto ao altar, para o lado oriental, no lugar da cinza. Rasgá-la-ás pelas asas, porém não a partirá. E o sacerdote a queimará sobre o altar, em cima da lenha que está no fogo. É o holocausto, oferta queimada, de aroma agradável ao Senhor. Levítico capítulo 2. Quando alguma pessoa Quando alguma pessoa fizer oferta de manjares ao Senhor, a sua oferta será de flor de farinha. Nela deitará azeite e sobre ela porá incenso. Levá-la-á aos filhos de Arão, os sacerdotes, um dos quais tomará dela um punhado de flor de farinha e do seu azeite com todo o seu incenso, e os queimará como porção memorial sobre o altar. É oferta queimada, de aroma agradável ao Senhor. O que ficar da oferta de manjares será de Arão e de seus filhos. É coisa santíssima das ofertas queimadas ao Senhor. Quando trouxeres ofertas de manjares cozidas no forno, será de bolos asmos de flor de farinha, amassados com azeite, e obreiras asmas untadas com azeite.
Se a tua oferta for de manjares cozida na assadeira, será de flor de farinha, sem fermento, amassada com azeite. Em pedaços a partirás, e sobre ela deitarás azeite, é a oferta de manjares. Se a tua oferta for de manjares de frigideira, far-se-á de flor de farinha com azeite. E a oferta de manjares, que daquilo se fará, trarás ao Senhor, e será apresentada ao sacerdote, o qual a levará ao altar. Da oferta de manjares tomará o sacerdote a porção memorial, e a queimará sobre o altar. É a oferta queimada, de aroma agradável ao Senhor. O que ficar da oferta de manjares será de Arão e de seus filhos, é coisa santíssima das ofertas queimadas ao Senhor. Nenhuma oferta de manjares que fizerdes ao Senhor se fará com fermento, porque de nenhum fermento e de mel nenhum queimarás por oferta ao Senhor. Deles trareis ao Senhor por oferta de primícias. Todavia, não se porão sobre o altar como aroma agradável. Toda a oferta dos teus manjares temperarás com sal. E a tua oferta de manjares não deixarás faltar o sal da aliança do teu Deus. Em todas as tuas ofertas aplicarás sal. Se trouxeres ao Senhor oferta de manjares das primícias, farás a oferta de manjares das tuas primícias de espigas verdes, tostadas ao fogo, isto é, os grãos esmagados da espiga verde. Deitará azeite sobre ela, e por cima lhes porá incenso, é a oferta de manjares. Assim o sacerdote queimará a porção memorial dos grãos de espigas, esmagados do azeite, com todo o incenso, é a oferta queimada ao Senhor. Se a oferta de alguém for sacrifício pacífico, irmãs, o capítulo 13, começa agora. Se a oferta de alguém for sacrifício pacífico, se a fizer de gado, seja macho ou fêmea, oferecê-la-á sem defeito diante do Senhor. E porá a mão sobre a cabeça da tua oferta, e a imolará diante da porta da tenda da congregação. E os filhos de Arão, os sacerdotes, aspargirão o sangue sobre o altar ao redor. Do sacrifício pacífico, fará a oferta queimada ao Senhor, a gordura que cobre as entranhas, e toda a gordura que está sobre as entranhas, como também os 2 rins, a gordura que está sobre eles, e junto aos lombos, e o redenho sobre o fígado com os rins, tirá-lo-ás fora. E os filhos de Arão queimarão tudo isso sobre o altar, em cima do holocausto, que estará sobre a lenha no fogo, é a oferta queimada, de aroma agradável ao Senhor. Se a sua oferta for sacrifício pacífico ao Senhor, for de gado miúdo, seja macho ou fêmea, tem que ser sem defeito para oferecer. Se trouxer um cordeiro por sua oferta, oferecê-lo-á perante o Senhor. Porá a mão sobre a cabeça da sua oferta e o emolará diante da tenda da congregação. E os filhos de Arão aspargirão o sangue sobre o altar em redor. Então, do sacrifício pacífico, trará ao Senhor por oferta queimada a sua gordura, a cauda toda, a qual tirará rente ao espinhaço, e a gordura que cobre as entranhas, e toda a gordura que está sobre as entranhas, como também os 2 rins, a gordura que está sobre eles, e junto aos lombos, o redenho sobre o fígado com os rins. Tirá-lo-ás. E o sacerdote queimará tudo isso sobre o altar. É manjar da oferta queimada ao Senhor. Mas, se a sua oferta for uma cabra,
perante ao Senhor a trará, e porá a mão sobre a sua cabeça, e emolará diante da tenda da congregação. E os filhos de Arão aspargerão o sangue sobre o altar em redor. Depois trará dela a sua oferta, por oferta queimada ao Senhor. A gordura que cobre as entranhas, e toda a gordura que está sobre as entranhas, como também os 2 rins, a gordura que está sobre eles, e junto aos lombos, e o redenho sobre o fígado com os rins, tirá-lo-ás. E o sacerdote queimará tudo isto sobre o altar. É manjar de oferta queimada, de aroma agradável. Toda a gordura será do Senhor. Estatuto perpétuo será durante as vossas gerações, em todas as vossas moradas. Gordura nenhuma, nem sangue jamais comereis. Glória a Deus. Então, esses foram os capítulos de Levítico. Levítico é um livro de lei, né? Então, aqui a gente vai ver nesse livro muito acerca das leis que o Senhor tinha, tanto dos sacrifícios, os tipos de oferta, né? Cada sacrifício que era feito, cada oferta que era levantada e como devia proceder em nome de Jesus. Esse livro a gente vai ver muito acerca do Senhor orientando o povo, de como o povo devia proceder para agradar o coração do Senhor e como o povo deveria proceder para entrar na presença do Senhor, né? Para que o Senhor pudesse ouvir o clamor do povo e pudesse operar através do sacerdote e dos filhos do sacerdote. Em nome de Jesus. Graças a Deus, hoje, depois do sacrifício de Jesus naquela cruz, os nossos pecados foram completamente perdoados, né? Nós aceitamos Jesus na nossa vida, tomamos posse do seu sangue sobre a nossa vida. Então, nós não precisamos de nenhum sacrifício para entrar na presença do Senhor, porque o sangue de Jesus, ele nos purifica e nós podemos sentir a presença do Senhor, podemos ser, né, a habitação do Espírito Santo. O Espírito Santo habita dentro de nós e muitas vezes a gente nem precisa falar, embora é maravilhoso falar com o Senhor em oração, verbalmente falando, né? A gente, principalmente nós mulheres, nós temos uma necessidade de estar falando. Então, quando a gente se coloca diante do Senhor, a gente fala, às vezes a gente nem vê o tempo passar. Mas como nós somos morada do Espírito Santo, às vezes tem dias que a gente só chora, tem dias que a gente geme, tem dias que a gente só geme, mas o Espírito Santo, ele compreende essa linguagem e ele ministra ao nosso coração. E graças a esse sacrifício maravilhoso de Jesus, nós não precisamos desses rituais para encobrir o pecado, para que a graça do Senhor alcançasse alguém, né? Com o sangue de Jesus, ele é o Cordeiro de Deus que tirou todos os pecados do mundo, porque é um Cordeiro santo, né? Um Cordeiro perfeito. Então, nós não precisamos mais de sacrifícios, mas nessa época aqui, o povo ainda aguardava por um Messias. Então, para que o Senhor atendesse, para que a presença santa do Senhor não os matasse, para que certas situações houvesse remissão de pecado, precisava que houvesse os sacrifícios. E aí o Senhor nesse livro fica instruindo acerca de tudo que se deve fazer e acerca das situações que podem aparecer e como deve ser feito. Então nós vamos acompanhar. E hoje eu encerro aqui a nossa leitura de Levítico, capítulo 1, 2 e 3. E Pai, em nome de Jesus, muito obrigado por esse dia, muito obrigado por cada uma dessas mulheres, Pai. Enche, fortalece, restaura, transforma cada uma de nós, porque nós precisamos muito do Senhor. O Senhor sabe que tem situações que nós só pranteamos, tem situações que nós só gememos, tem situações que nós, suspiramos, e tem situações que nós falamos e falamos. E em todas elas o Senhor nos ouve. O Senhor se alegra em vir em nosso socorro. O Senhor se alegra que nós contemos com Ele como o nosso refúgio e a nossa fortaleza. O nosso socorro bem presente na hora da angústia, na hora da alegria, em qualquer circunstância. O Senhor é maravilhoso.
Deus abençoe vocês, em nome de Jesus. Que vocês tenham uma excelente noite, para a honra e glória do Senhor. Amém.